E essa é uma mensagem para, como todas as mensagens, né? É uma mensagem para a membresia, e que ao mesmo tempo ela vai de encontro a você que está nos visitando e qualquer um outro que possa ouvir essa mensagem. Aliás, eu escrevendo ela e fazendo algumas pontuações, é uma mensagem que ela deve ser pregada todo ano, todo começo de ano, no meio, e talvez pelo menos 2 vezes, uma no início e uma no meio. E aqui nós estamos para pregar ela bem no meio. Hábitos para uma vida segundo a vontade de Deus. Primeira coisa, livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. A palavra de Deus diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está dando uma palavra para a nação de Israel aqui, a respeito de, e eu gosto lá, coloca no primeiro verso, no 11, diz assim, porque, ele explicando, sou eu. Esse porquê sou eu, ele está explicando, e a gente não tem esse tempo para ir um pouco mais aí nesse texto, porque Deus estava dando uma palavra para a nação de Israel, que estava exilada na Babilônia. Eles estavam aprisionados, era um tempo que eles estavam tendo que viver num local que eles não gostariam de viver. E era também um tempo onde muitos profetas se levantavam para poder dizer, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, porque Deus, porque isso, porque aquilo, muito falatório, e Deus manda uma carta, manda Jeremias escrever, para falar para toda a nação de Israel a respeito daquele tempo. E aqueles 70 anos que eles estão exilados, Deus falou, eles estão exilados por 70 anos e vão continuar exilados. Fala para eles não ficar crendo nesses profetas aí, porque não sou eu. E ele deixa claro isso, quando a gente volta para o verso 7, ele diz, porque sou eu. Então não é outro que tem uma resposta para a nação de Israel e não é outro que tem uma resposta para nós também. Sou eu. E quando Deus chama essa responsabilidade, Ele está deixando claro para mim e para você que a condução de tudo passa por Ele. E não é por um outro, não é alguém semelhante, não é alguém que a gente admira. É Deus quem sabe de todas as coisas. Ele é a fonte. E aquela nação ali, aquele povo, eles estavam vivendo dias que eles estavam esperando Deus fazer alguma coisa, esperando, e não faziam o que tinha que ser feito. E Deus, nos versos um pouco para trás, Ele fala, olha, é para vocês construírem casas, é para vocês plantarem, é para vocês comerem os frutos, é para vocês se casarem, é para vocês continuarem edificando. Aí ele fala, é para vocês orarem pela prosperidade da cidade que vocês estão, porque se a cidade prospera, você prospera também. Mas ainda não é o tempo de você sair da Babilônia e ir para Jerusalém. Ainda vocês vão ficar aí. Agora, Deus traz um ajuste para aquela nação, e é o mesmo ajuste que Deus está trazendo para nós nos últimos dias, nos últimos tempos, de que Ele é a fonte de resposta para a sua vida, de que Ele sabe o que é bom para você, e que a vontade de Deus é a melhor vontade para mim e para você, ainda que a gente não ache que é bom, ainda que Ele fala, vou te tirar de onde você está. E curioso que eu vi isso numa sexta-feira. Não deu 1 semana e meia, me chamaram, e eu falei, puxa, essa é daquelas profecias que você não quer que se cumpra. É aquelas que você diz assim, olha, eu acho que você comeu demais, isso está embaralhando a sua mente, mas não é. Deus, quando quer mover algo, Ele fala, sou eu que estou movendo, eu que estou sustentando, eu sei que você precisa comer, eu sei que você precisa vestir, eu sei que você precisa pagar a conta, eu sei disso tudo. E existe essa vontade de Deus para nós.
É importante que eu e você já estabeleça aqui, nesse princípio, irmão, que Deus é soberano. E essa soberania de Deus coloca Ele no seu devido lugar e nós no nosso devido lugar. Nós estamos interagindo com Ele, baseado na vontade dEle. Existe uma vontade. Jesus, nós falamos isso aí, tem 2 domingos, né? A casa cheia, Jesus falando com seus discípulos, aí chega alguém e fala, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí ele aproveita aquele momento para falar, não, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Pertencer à família de Deus é fazer a vontade de Deus. Pertencer à família de Deus é fazer a vontade de Deus. Num outro momento, Jesus tem a mesma fala, que ele fala assim, muitos fazem muitas coisas em meu nome, mas nem todos vão entrar no reino dos céus. Por que não vai entrar? Porque não fazem a vontade de Deus. Não basta você usar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Não basta você estar aqui dentro da igreja todo domingo, né, frequentando. Não basta você só querer pertencer a uma pequena família. Não basta só isso. Não basta. A nossa vida cristã não se resume, irmão, a essas 2 horas. Essas 2 horas, elas são tão pouquinhas e elas passam tão rápido. O que vai fazer com que eu e você sejamos da igreja de Cristo é fazer a vontade de Deus. Está claro isso? Deus tem a sua vontade. E a mesma coisa que ele disse para a nação de Israel. Porque sou eu. Sou eu que sei. E as pessoas estão muito assim, não, eu é que sei, nisso não é bem assim, irmão. O que você acha só serve para você. E é por isso que o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que estar impregnada no seu coração. Eu vou mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco. O apóstolo Paulo fala a respeito de nós entendermos essa vontade de Deus, e ele diz assim, em Romanos 12, verso 2, verso também bem conhecido, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o benefício de eu ter uma mente renovada? Experimentar a vontade de Deus. Se Deus sabe o que é bom para mim, e eu quero experimentar a vontade de Deus, então eu preciso renovar o meu entendimento, eu preciso renovar meus pensamentos, eu preciso pensar diferente, eu preciso olhar a vida de outra forma, eu preciso fazer escolhas que agradem ao Senhor, eu preciso fazer coisas que a palavra de Deus diz que é boa para mim, não é o que eu quero. Não é o que eu concordo ou o que eu discordo, mas o que está escrito. O que está escrito, escrito está. E esse livro ele tem mais de 4.000 homens, escrito por mais de 40 homens diferentes, desde um rei até um pobre, um pescador. É a maior concordância que há sobre a face da terra, é a palavra de Deus. Experimentar a vontade de Deus é saber que ela é boa. E se a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é útil. Toda vontade que é boa de Deus para com você, ela é amável, ela é excelente, ela chega numa boa hora, ela é saudável. Uma boa vontade de Deus, ela vai produzir em você tudo isso. A vontade de Deus ela é tão maravilhosa que a Bíblia diz que ela é agradável. E tudo que é agradável é aceitável também. Tudo que é muito agradável, que você fala, puxa, isso é muito bom, aí eu quero. Isso é muito bom, eu quero. Isso é maravilhoso, eu quero. Nós precisamos entender que Deus tem um benefício, vários benefícios, que é para você. E que eu, entendendo que Ele tem uma vontade para a minha vida, eu vou desfrutar desses benefícios. Ainda que eu não entenda, ainda que o Bruno, na segunda-feira, logo cedo, tenha sido dispensado, ainda que você tenha passado ou passa por situações difíceis, mas entenda que a vontade de Deus para a sua vida é melhor do que a sua própria vontade. A vontade de Deus, e o apóstolo Paulo diz assim, que ela é boa, perfeita, e ela é boa, agradável e
perfeita, irmão. E o que é o perfeito, irmão? Perfeito é aquilo que não carece, não precisa de mudança nenhuma, é perfeita. Depois que passa, depois que a má notícia vem, depois que os ventos passam, irmão, que vem a calmaria, você fala, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quem já disse isso? Amém. Depois que passou. Vire para alguém e fala, eu já falei isso. No começo a gente não quer. É só você lembrar da babá Nanny McPhee. Quando não me querem, eu estou. Quando me desejam, eu vou embora. Será? Vai ser assim? O salmista diz, o que ele diz lá no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmão, imagina você aqui, todo bonitão, pá, andando. Jesus o tempo todo do seu lado. Irmão, vai precisar de som novo? Vou nada. Vai precisar de carro novo? Vou nada. Por quê? A Bíblia diz que Ele é verbo presente. Ele está. Está chovendo? Ele põe a mão sobre você. Está muito sol? Ele te cobre. Está com medo? Ele põe a mão no seu peito. Sou seu Deus. O Senhor cuida de nós. Quem tem Deus, irmão, tem tudo. Não existe benefício maior do que esse, irmão. E nós precisamos começar a ajustar algumas coisas na nossa mente. A primeira coisa que a gente precisa ajustar é que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a Ele. Quando você recebe Cristo, você recebe o reino de Deus na sua vida. Você recebe o Salvador, o resgatador da sua alma, aquele que vai te levar e te conduzir para toda a eternidade. E aí, nesse processo, você vai aprendendo a lidar, que você tem uma nova identidade em Cristo e que a vontade de Deus para você é que você possa ser transformado, que você possa ter a sua mente renovada, que você olhe e fala, poxa, eu não sei o que é bom para mim, mas Ele sabe. Então, o que Ele diz na palavra dEle é a melhor coisa. Eu vou sempre olhar para Jesus como uma fonte de resposta para a minha vida. A identidade muda, a sua mente muda. E se você está lutando ainda contra o Evangelho, eu aconselho a você a parar de querer questionar, a parar de querer entender coisas que Deus está fazendo ou permitiu na sua vida, porque tudo no final, Ele vai ser glorificado. Tudo no final, Deus vai honrar aquilo que você está escolhendo. Deus vai honrar os seus votos, Deus vai honrar suas escolhas, Deus vai honrar, porque você parou a sua vida e parou de questionar ela e aceitou que Ele sabe o que é bom para você. Aleluia. Nós vamos passando ao longo da nossa história processos de santificação o tempo todo, e o tempo todo eu e você nos relacionamos com a palavra, e nesse momento, irmão, é importante que por onde eu começo, né? Nós temos vários irmãos aqui que aceitaram Jesus. Vários. Já são, acho que, quase 8 já. Já temos praticamente mais 8 irmãos aí que para serem batizados. Aliás, já fechei até a data, depois eu falo. Mas o que eu faço agora? Pastora, se recebi Jesus, o que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer, irmão, é compreender que a vontade dEle é maior do que a sua. E que no processo da sua vida você deve desenvolver hábitos cristãos, porque até então você tem hábitos que não são cristãos, hábitos que são próprios seus e que você carrega ao longo da sua história. E o hábito nada mais é do que algo que você repete frequentemente todos os dias da sua vida, né? Todos nós temos hábitos. Uns são bons, né? Uns são bons hábitos, outros são maus hábitos. Existem vários tipos de bons hábitos, né? Existem vários tipos de maus hábitos. E nós temos isso também. Bons hábitos é você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, você descansar com qualidade. Bons hábitos é você cuidar da sua saúde. Muitos outros bons hábitos. Você tem um bom hábito? Amém. Você tem mau hábito também?
Tem também, todos nós temos maus hábitos, costumes de fazer as coisas, né? Às vezes existe até a expressão, força do hábito. Mas uma coisa para você construir um bom hábito é você insistir na prática de algo que Deus quer que você faça. Por onde começo, pastor? Pela vontade dEle. Presta atenção, irmão, deixa isso entrar no seu coração. Para você mudar, você vai precisar pegar a vontade de Deus, pegar a sua vontade e alinhar ela com a vontade de Deus. Simples assim. Porque você tem uma vontade própria. O inimigo às vezes aceitou Jesus, mas você estava lá na condução, né? De fazer um mau hábito, que aquilo era até um pecado, e aquilo estava roubando a presença de Deus da sua vida, e agora você precisa fazer uma nova escolha. A Bíblia diz lá, vamos lá, que o cara era um mentiroso. Pronto, mentiroso. E aí ele se converte, ele vem para a igreja, aceita Jesus, mas ele continua com o hábito da mentira. Agora, ele é ensinado que ele não deve mentir, porque a mentira, o pai da mentira, João 8,32, é Satanás. E se você mente, você está andando de mão dada com ele. Então, não quero mais mentir. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você ande em verdade, santidade e justiça. Então, eu vou pegar a minha vontade de mentir e vou travar ela na vontade de Deus, que é boa para mim. Não vou mentir mais. Senhor, não deixa. E aí, quando o cidadão, esse irmão, ficar tentado a mentir, né, ele vai lembrar, não, eu sou uma nova criatura. Pronto, irmãos. A hora que você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, o segundo passo é a rotina. Eu sempre vou fazer isso. Todos os dias da minha vida, eu vou ficar como um vigia, repetindo isso. Eu vou repetir. É a mesma coisa, né? Aquela janela. Abre a janela e, debruça ali. Tem até um bustozinho bonitinho de uma pessoa assim, né? Não sei se vocês já viram nas viagens pelo Nordeste. E ela fica na janela só curiando quem está passando. O que faz? Não abre mais a janela. Se você sabe que na janela vai fazer com que você comente a vida do outro, não abre mais a janela. Então eu vou ter a rotina de passar pela janela e, opa. Chegou perto da janela, dá aquela acelerada assim. A palavra de Deus diz para a gente deve fugir. É fugir, irmão. É fugir de verdade. Sabe o que acontece? A última fase do hábito, resposta, recompensa. O benefício do bom hábito é você ter uma resposta na sua vida, uma recompensa do alto, que você sabe assim, estou agradando a Deus, esse é meu servo, que tirei do lamaçal do pecado e estou colocando ele como príncipe. É a recompensa, irmão. Um bom hábito vai recompensar você. Coisas boas que eu e você vamos fazer, irmão, vai trazer sobre você brasa viva do altar. Vai trazer uma resposta boa da parte do Senhor. É quem tira o açúcar da vida e depois fala assim, o benefício qual é? Sobe na balança. Não tem satisfação melhor, né, irmão? Puxa, perdi peso. E não quero achar nunca mais. Não é verdade? É muito bom, irmão, quando você está desfrutando da vida e você toma uma atitude, né? E no final você conquista, como quem passa 4, 5 anos na universidade, estudando, se dedicando, né? Para quem está vendo, é só mais uma formatura, mas não é, irmão, não é. É uma conquista de um tempo. E você precisa entender que você passa por processo, alinha sua vontade com a vontade de Deus, coloca isso no looping, rodando, até que chega a hora que a resposta vem. E nessa hora você fala, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro bom hábito que eu queria falar com você, agora que a gente já entendeu
bem a respeito de onde vem, é a respeito da vida devocional. A vida devocional é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. O salmista diz assim, Salmo 1, verso 2. Eu gosto tanto desse salmo, irmão, ele é tão precioso. Eu tinha deixado separado aqui para ler ele todo. Salmo 1, verso 2 diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Coloca o 3 para mim, filho. É como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, dá certo. Por que esse salmista está falando isso? Porque aquele que tem a vida devocional de estar meditando na mensagem, naquilo que está escrito, e isso vai fazer com que eu e você possamos ter uma vida fluida na presença de Deus. Vai fazer com que as respostas cheguem mais rápidos na sua vida. Estar em contato, uma vida devocional, né? Uma vida de entrega, uma vida de eu estou aqui ouvindo, entendendo, lendo, participando da mensagem, vai transformar a sua vida. Vai tocar em você de um jeito que você vai ficar mais sensível espiritualmente. E às vezes a pessoa, pastor, não tenho sensibilidade nenhuma, não tenho sensibilidade, pastor, eu não sei. Aí você olha para a vida da pessoa, ela fala, você não tem tempo com Deus. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua devoção a Deus? Quais são os seus hábitos que você tem? Não tenho tempo para nada. Mentira. Tem sim. Sabe, uma vida de devoção, ela vai dar para você sabedoria na hora certa. Se você meditar na mensagem da palavra, se você meditar naquilo que Deus está escrito, vai ajudar você a desenvolver, a ter maturidade cristã, vai ajudar você a perceber a vida de outra forma. O próprio salmista diz algo maravilhoso lá no Salmo 119, verso 130, lá no meio, lá ele diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. O que está escrito na mensagem, ela vai trazer para você luz, entendimento para toda inexperiência que eu e você temos. Porque é fato que eu e você ainda não aprendemos a lidar com a vida como ela realmente é. E eu e você precisamos ter essa vida de devoção com a mensagem, com a palavra. O que Jesus fala? A oração que ele ensina, ele diz assim: o que vocês devem pedir? O pão nosso de cada dia. Por quê, irmão? Por que ele não deu logo uma cesta de pão para a semana inteira? Porque é uma vida de relação devocional. Eu estou em contato, eu estou em contato, eu estou em contato, eu estou em contato. Se você depender só daquilo que é dito aqui, né? Daquilo que é falado aqui, irmão, você não vai ter nada. Não vai ter nada, irmão, desculpa. Mas se você compreender que a sua vida tocando Deus o tempo todo, uma hora a recompensa vem. Vida devocional. Lá no livro de Êxodo, quando Deus começa a falar, quando ele fala assim, vou trazer um pão para vocês comerem, ele traz o maná. Êxodo 16, verso 4. Todo dia Deus colocava o maná lá. E aí ele dá um comando para a nação inteira. Pega um só, come o que você quiser. Não guarde para o outro dia. E o povo fazia o quê? Guardava. Porque nós é bom de fazer essas coisas. Se fosse nos dias de hoje, o povo ia guardar para poder vender. Vamos vender, pão direto do céu, feito por Deus. Sabe, irmãos, o que Deus estava falando para aquela nação de Israel não era só sobre a comida.
Deus estava falando assim: eu quero que você aprenda a depender de mim. Eu quero que você aprenda a saber que eu que provenho o pão para sua casa, para sua família. Não foi o que Ele fez comigo? Não foi o que Ele fez com muitos de vocês aqui? Não, vou encerrar esse negócio. Muito trabalho e pouca dedicação para aquilo que eu quero que você faça. Você me prometeu que a tua vida é minha, então vou usar. Sim, senhor. E o restante? Não é com você. Dependa de mim. Aprender a depender de Deus é difícil. Talvez uma das lições mais difíceis que tem. Mas é a recompensa, quando ela chega com muitos louros. E você fica como os que sonham. Sabe, lá o povo de Israel, lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, Deus traz uma queixa para eles e diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, poços, cisternas rachadas, que não retêm água. Ou seja, irmão, em vez deles terem o hábito de continuamente buscando ao Senhor, dependendo dEle, que Ele tem uma fonte que passa por aqui e a gente bebe dela, se sacia na presença de Deus, e aquele rio é fluido, a gente acha, vamos pegar o máximo de água que der, porque a gente não sabe se amanhã vai ter. E o que a gente faz? A primeira providência que a gente faz: vamos cavar um poço, encher dessa água, que assim a gente não vai passar sede. E Deus está falando: não, eu sou provedor, sou provedor na sua vida. E aí Deus está ensinando a nós a falar: dependa de mim. Não olha para o lado, porque sou eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Sou eu que sei o que é bom para você, sou eu que sei o que é melhor para a sua vida, sou eu que sei. Irmão, quando você para e fala assim: então começa a dizer para mim, e eu vou andar no teu caminho, irmão, recompensa. Vai vir a recompensa. Vai vir a resposta da parte do céu. Vai vir a bênção de Deus. Eu peguei um videozinho de um Rios, que fala sobre a meditação, né? A leitura da palavra. Ele tem 1 minuto, está no ponto aí? Na igreja e você acompanha, aquilo tem efeito insignificante na sua vida? Pesquisas realizadas pelo Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos revelam os efeitos que a Bíblia causa no seu cérebro. Se você ler a Bíblia 1 vez por semana, o efeito é insignificante. 2 vezes por semana ainda é insignificante. Se você ler 3 vezes por semana, já começa a melhorar um pouco. Mas aqui está o que os cientistas descobriram, que se você ler 4 vezes ou mais por semana, o sentimento de solidão cai 30%, raiva 32%, problemas conjugais ou familiares cai 40%, o alcoolismo cai 57%, o sentimento de estagnação espiritual cai 60%, contato com a pornografia cai 61%. E no quesito positivo, se você ler a Bíblia 4 vezes ou mais por semana, o seu desejo, o entusiasmo em compartilhar a sua fé aumenta 200%. A formação de discípulos aumenta 230%. E guardar a palavra na mente aumenta em 407%. É muito simples, basta você tomar 1 dose por dia desse remédio de tarja preta, ou melhor, de capa preta, que você vai se livrar de todos os seus problemas. A Bíblia nunca foi apenas um livro. Além de ser um ponto de contato com o Criador, é também um manual de soluções para a resolução de todos os problemas que temos nessas vidas. E aí, bora ler a Bíblia todo dia? Irmãos, a nossa mente é como é, né? Não parecia Jesus falando ali, o rapaz? Cabelo, coisa mais linda o cabelo dele, fiquei com inveja. Achei muito legal. Eu já tinha visto isso em algumas outras versões, mas eu falei, vou levar isso aí para os irmãos verem. E eu queria que você pensasse nisso. Olha o contato, o que produz. Irmão, o fato de você estar lendo a palavra vai trazer saúde para você. Amém, glória a Deus. É fato, irmão, vai trazer cura para a sua vida. Você está lendo a Bíblia.
Pastor, eu não estou entendendo. Tudo bem, irmão, mas continua. Continua a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fala de Deus para nós. Ele falou. E ele falou para mais de 40 homens, cerca de 40 homens, para que esses homens escrevessem o que ele estava dizendo, para eu e você estar hoje aqui em 2023, falando, eu tenho uma vida fluida diante da voz do meu rei. Não perca essa oportunidade. Segundo bom hábito que eu quero falar para você é, tenha alguém na sua vida, né? O Lécio, semana passada, falou muito bem aqui sobre o Abissai. Você tem um Abissai na sua vida? Você tem um bom irmão do seu lado? É muito bom você ter um bom irmão, um irmão cristão do seu lado. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é seu amigo, né? Que é alguém que entende a sua cabeça, que sabe como você pensa. Agora, o bom amigo, esse Abissai, ele deve fazer como o Abissai fez lá com Davi. Falou, você não vai mais para a guerra. Porque nós não podemos correr o risco de perder você. Um bom amigo, irmão, o bom marido, a boa esposa, se opõe. Essa parte... Porque a gente tem muitos amigos que dizem assim, mulher, vai ser feliz. Varão, vai ser feliz. Não, irmão, nem todos que dizem isso é um bom amigo. O bom amigo, ele se opõe a você. Ele diz para você, não, isso não é de Deus. O bom amigo diz para você, para com essa atitude, você pode cair, você pode se machucar com tudo isso. Nós precisamos ter pessoas que nós nos relacionamos, que fazem com que eu e você venhamos a permanecer firmes na palavra de Deus. Que venham fazer com que eu e você possamos olhar as coisas de uma outra forma, uma outra perspectiva. E o casamento é muito disso, irmão. Eu falo porque a grande maioria aqui é casado. É importante que o seu cônjuge, ele possa ter uma visão oposta à sua. Porque ele é a contrapartida daquilo que você crê. Às vezes a gente olha e percebe ao longo dos anos, dos atendimentos, é assim, puxa, mas você não falou nada para ele? Não. Por quê? Medo. Do quê? Dele não me querer mais. Pois é, agora ele não te quer, você nem se contrapondo a isso. Você não alertou a sua esposa? Não. Por quê? Não adianta falar. Então, agora você está colhendo o fruto de você não falar. A gente precisa de bons amigos. Precisamos estar cercados de pessoas que realmente querem o nosso bem e que realmente pensam que você está num processo de construção. E isso é a nossa relação. Nós não fomos criados para andar sozinhos. As pessoas que falam, vou andar sozinho porque aí ninguém se mete na minha vida. Tudo bem. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria de Deus. Livro de Provérbios. Ou seja, não há sabedoria no isolamento. Não há sabedoria. Nós precisamos entender que a nossa vida é andar com pessoas maduras na fé. Por quê, irmão? Porque um irmão maduro, uma irmã madura, ele vai produzir em você transformação. É assim, é andando junto que a gente aprende. Né? Venha passar dificuldade conosco também, não é assim? Nós precisamos entender isso. Sabe o salmista? E às vezes a gente fica tendo uma vida de esconderijo, se escondendo o tempo todo. A palavra de Deus diz assim, livro de Salmo 32, 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha o que ele está falando. Ele estava escondendo tudo que ele tinha dentro dele, e ele não compartilhava isso com ninguém, ele não abria o coração dele para ninguém, e ele começou a definhar, ficar mal, o salmista, até que ele explode e fala, precisa falar, precisamos confessar, livro de Tiago, confessem os pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados.
O recado que Tiago dá é: compartilhe. Claro, eu não vou sair compartilhando isso com o mundo, mas compartilhe em lugares seguros. Pessoas de maturidade que possam compreender e falar: não, bora, não curva a cabeça não vai ficar sozinho não, hoje não quero ir, pois vamos. Eu estava vendo um podcast que meu irmão falou, ele perdeu um relacionamento. Ele estava mal, e ele zangado com tudo, e 2 irmãos da igreja com ele, e ele: hoje eu vou para não sei aonde, eu vou para Gandaia, eu não quero saber, decepcionado, um varão decepcionado, eu vou arrumar a mulher, e os irmãos da igreja: é isso aí, nós vamos, e ele chorava: nós vamos, aí pegou ele de carro: vamos lá, onde nós vamos? E rodando a cidade, rodando, não vamos procurar um lugar, esse não, vamos num outro, mas antes da gente ir, vamos comer, porque crente gosta de comer, aí, vamos, pra gente, na hora que beber, não ficar louco, tá, vamos, aí eles, para o carro, janta, meia-noite, o cara, consciência vem: vocês não vão me levar para esses lugares, né? Não, você é nosso irmão, nós não vamos cair, e não vamos deixar você cair também. É tudo que eu e você precisamos, irmão. Alguém que chega na última hora, não chuta em você, fala: não, você não vai cair, eu estou do seu lado, eu vou ficar com você. Para pensar. Bom hábito de você ter alguém, irmão, isso vai te dar suporte emocional, isso vai te dar uma ajuda prática, como esse irmão contou essa história, e eu gravei essa história, achei muito legal. Isso vai produzir em você segurança, benefícios, irmão, benefícios do hábito de você ir para uma pequena família. Muitos assim, aqui não estão em pequena família. Por que você não está em pequena família? Por que você não vai para a sua pequena família? Por que você ainda não se envolveu nesse nível? Irmão, você precisa um do outro, você precisa do desafio, você precisa, é nessas horas que nós somos afiados. Eu gosto aqui, a palavra de Deus, livro de Provérbios 27, 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É assim, irmão, é na relação que você é afiado, é na relação que você é tocado. Entenda isso de uma vez por todas. Terceiro bom hábito que você pode começar a fazer é jejuar. Livro de Mateus 17, 21, Jesus fala o seguinte: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos estavam lá se debatendo, tentando, mandando o demônio sair, nada dele sair. Aí Jesus fala: certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Aí eu quero só exemplificar para você aqui uma coisa importante, irmão. O jejum por si só, ele não é poderoso. Quem é poderoso é o nome de Jesus. Amém? Ele subiu na cruz, e essa cruz que ele se entregou ali, já nos deu toda a autoridade, para que eu e você pudéssemos andar sobre a face da terra. Então, por que ele falou do jejum? Ele falou do jejum porque você, quando jejua, você mata a sua carne, e você se torna mais corajoso. O jejum vai produzir em você uma vida nova, vai tornar você sensível à voz de Deus, vai tornar você mais puro. Outra, Jesus espiritualmente deixa você, o jejum espiritualmente vai te deixar mais sensível. O jejum fisicamente, pasmem, vai deixar você mais forte. Mas pastor, eu quando fico sem comer, eu me tremo todo. Irmão, sabe por quê? Nessa hora o seu corpo está queimando gordura para te dar energia. Vai lá. Não chegou a comida, aí ele fala: pessoal, não chegou o cuscuz. O que faremos? Bora buscar onde tem mais. Aí, irmão, vai catando onde tem você, para devolver para você energia.
E aí você vai aprender a dominar as suas vontades. Porque muitos de nós ainda não dominamos as nossas vontades. Porque falam, eu não aguento, pastor. É porque você não começou o bom hábito que vai mudar a sua história de vida. Que vai trazer clareza. Irmãos, os melhores jejuns. Irmão, quer fazer uma coisa? Tem uma coisa boa para você fazer. Antigamente a gente ia fazer a prova no vestibular. Leva um chocolate. Não leva chocolate não, irmão. O chocolate vai arrasar com você. Você vai meter açúcar no corpo na hora que você precisa mais dos seus pensamentos claros e objetivos. Você tem que estar sem nada no organismo. Santificado, purificado, sem nada. Irmão, vou malhar às vezes de jejum. Qual é a melhor coisa? Virado no 220. Ligado. Não vai me dominar. Não vai me dominar. Irmão, não deixa a comida dominar você. Não deixa, irmão. Não deixa. Emocionalmente, o jejum vai fazer com que você fique mais corajoso. O que Deus estava falando ali para os discípulos era assim, você vai ficar mais corajoso, vai entender mais qual é a minha palavra para você, e a partir daí você vai tomar posse. Você gera fé. Ei, presta atenção em mim. Isso vai gerar fé em você. Teu hábito do jejum vai gerar muita fé em você. Porque, irmão, se você dominar o teu ventre, você vai dominar a sua vida inteira. Porque a sua carne o tempo todo está dizendo para você o que você tem que ser, o que você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você tem que ir para você ser alguém. E às vezes está tão simples que você fala, vou me consagrar. E entra para dentro desse hábito e os benefícios são imediatos. Dominar a vida. Clareza. Física, emocional e espiritual. Fortalecimento. Livro de Lucas, presta atenção aqui, irmão. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 33 até o 38. Não sei se eu tenho esse tempo, que eu estou me alongando. Mas Jesus está falando ali assim a respeito de uma vida nova. De colocar um remendo novo numa roupa velha. Irmão, vai rasgar. Ele diz, vai rasgar. Não vai dar certo. Aí ele fala de colocar vinho novo num odre velho. Não vai aguentar, ele vai romper. Por que Deus está falando isso, irmão? Por que Jesus estava falando isso? Qual era a mensagem que ele estava dando? Irmão, se você quer algo novo, você precisa ter uma estrutura nova. E qual é a crise? A crise é assim, é um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Gostou? Por quê? Porque você está o tempo todo lutando, tentando assim, eu quero a bênção de Deus, mas aqui, do meu jeito. As pessoas nos procuram, às vezes do nada, de longe, né? E falam assim, eu fico... E o seu compromisso, cadê? Não, eu quero só resolver essa questão da minha vida. Jesus não é um drive, que eu encosto e falo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Ele é eterno, irmão, é o nosso Deus. Deve haver honra. Nós temos que estar consagrado. Se você quer que Deus coloque algo novo dentro de você, irmão, você precisa preparar sua mente para receber coisas novas de Deus. Você precisa preparar a sua vida. Você viu aqui o irmãozinho falando, se você ler uma vez não é nada, duas, não, três não é nada, mas na quarta você já começa a entrar numa outra atmosfera. Irmão, tem outros videozinhos a respeito da oração, o impacto que a oração tem no seu cérebro. Médico falando, cientista falando, os caras falam, eu não entendo o que é isso. Não, irmão, o mundo nunca vai entender. É algo que Deus está nos dando de graça. Bons hábitos, irmãos. Bons hábitos vai produzir em você resposta, 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 resposta. Pastor, eu não estou vivendo nada de novo na minha vida. Irmão, avalia. Avalia, irmão. Começa por alguma coisa. Muda, começa a mudar. Pastor, eu tomo um monte de remédio para acordar, para dormir, para levantar, para trabalhar, para ir no banheiro. Irmão,
Já tomou o remédio da Bíblia? Não. Mas eu vou num culto de fogo que a irmã gira alto. Oh, meu Deus. E ela voa mesmo? Voa. Mas e você depois que ela girou no manto? Pá! Aí tu, não, eu fico esperando Deus fazer. A gente ainda, irmão, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar. A gente ainda está esperando tudo de Deus. A nossa parte a gente não está querendo fazer. Não quero fazer. Não é comigo. Mas o que Deus estava falando, não só para a nação de Israel, mas através do Evangelho também vocês precisam ter uma nova forma de pensar, um novo jeito de agir. Renove a mente de vocês para aquilo que eu tenho para derramar. O quarto hábito, e pertinho do final, adivinha qual é o quarto hábito, irmão, que vai mudar a sua história? Vou falar para você que o quarto hábito é o hábito de você ser dizimista. No livro de Malaquias, lá no capítulo 1, verso 2, eu coloquei no cantinho, não sei se eu coloquei agora no final, que eu estava ali ainda pensando em tudo que Deus estava me falando, e eu queria pontuar com vocês a respeito disso. Olha o que a palavra de Deus diz assim, Malaquias, capítulo 1, verso 2, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Aí lá no verso 6, para a gente não perder tempo, Deus começa a falar com a nação de Israel, a respeito daquilo que eles tinham deixado de fazer, e diz assim, o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que é minha devida? Cadê minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos, a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Fazendo comida, olha só, fazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes, como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, diz. Ele vai falando, e às vezes a gente vai se deter só no livro de Malaquias, naquela parte, né? Trazei os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Mas o que Deus está falando, o livro todo de Malaquias vocês não me honram. Vocês querem a minha bênção, mas vocês não andam segundo aquilo que eu planejei para vocês. Vocês esperam riquezas da minha parte, bênçãos da minha parte, mas vocês não dizimam, vocês não entregam a oferta. E é muito bonito a gente falar que o povo judeu hoje é o povo mais rico sobre a face da terra, mas é o povo que também mais honra a Deus. Eu já vi crente falar assim, eu queria ser judeu. Eu falei, eu queria que você tivesse o coração do judeu. Porque essa parte na vida deles tá fácil. E é difícil, às vezes, eu estava pensando nisso, pensar em honra, né? Eu assisti uma série que chama Crown. Quem já assistiu? É da rainha. Eu achei muito legal. No começo é meio estranho, porque é um negócio assim, chega na presença da mulher, vai sair, não fala antes dela falar, não diz, e não sei o quê. Do meio da série para frente, eu chegava na sala e... Israela, posso me retirar da sua presença? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso trouxe para mim assim uma ideia, porque tudo que a gente procura consumir, ela tem que refletir em alguma coisa para a minha vida, para o meu crescimento. E eu entendi ali, vendo, o que é reverência.
E para a nossa cultura, tudo isso é muito difícil de entender. Depois eu comecei a assistir lá a Meghan e o outro lá que ela casou, que era o filho da Diana, né? Mas eu parei. E ela fala disso. Ela ficava rindo, né? De ter que chegar para a rainha, atriz americana, né? Com uma cultura americana, ela acha graça. E ela rindo na entrevista, e ele sério, o rapaz, o marido dela. Por quê? Reverência. Ele sabe o que é isso. Ele sabe quem é a rainha. Eu e você, parece que às vezes esquecemos quem é o rei. E quando a gente quer ofertar, a gente dá aquilo que sobra, ou aquilo que não nos afeta. O hábito da contribuição vai mudar a sua história financeira. Vai trazer para você entendimento de quem Deus é, e de quem você é, e de quanto você está no reino dele. Nós não estamos em qualquer outro reino. E não é tributo, é honra. E com aquilo que você honra, o reino de Deus avança. Irmão, são camadas que são descobertas na sua vida. A primeira delas é o dízimo, 10% daquilo que você ganha, entregues na presença de Deus. E é interessante que eu e você precisamos entender que quando a gente faz essa prática, a gente está não só blindando as nossas finanças, mas nós também estamos dando a oportunidade de Deus abrir uma porta de milagrosa na nossa vida. Eu sempre lembro da multiplicação dos pães. Jesus pega um pão, ele parte, irmão, tudo que você dá na mão dele, ele multiplica. Mas se você não quer que algo multiplique, fica na sua mão. Agora, se você quer que Deus multiplique, deu na mão dele, ele parte. E aí ele multiplica. E ele fez isso, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Irmão, isso vai abrir a sua mente para aquilo que Deus quer derramar na sua vida. Blindar a sua vida financeira, multiplicar o que você tem. Fazer com que você possa desenvolver uma vida fluida. E o segundo passo, depois do seu dízimo, é a sua oferta. Quando você começa a experimentar, opa, Deus está nesse negócio, eu começo a ofertar. E quando você oferta, você produz multiplicação. Porque, irmão, quanto é uma oferta? Quanto é uma oferta? Uma oferta é o que está no teu coração. E o que está no seu coração? Essas ofertas, elas vão ser fatores de multiplicação de Deus na sua vida. Nós precisamos compreender isso. Essa é a relação. Deus, quando estava falando com o livro de Malaquias, ele estava falando de honra. A viúva, quando foi levar as 2 moedinhas lá, e Jesus estava de olho no gasofilácio, ela estava honrando a ele. Ela estava entregando na presença de Deus. Aqui está a minha honra. Eu me reverencio a você. Eu sei que o Senhor é o meu provedor. Eu sei que o Senhor traz a minha renda. Eu sei em quem tenho crido. Sabe, irmãos, o primeiro homicídio que houve sobre a face da terra foi Caim matou Abel. Por quê? A Bíblia diz lá que um trouxe uma oferta, o outro trouxe primícia. Dos primeiros que ele tinha, nós não temos tempo para isso, dos primeiros que ele tinha, ele pegou, trouxe e ofertou a Deus. E Deus falou assim, recebo o de Abel, mas o seu eu não recebo. Aí Caim zangou. Aí Deus fala para ele assim, domine sobre o teu desejo. Se você dominar sobre o teu desejo, eu recebo a sua oferta. Agora não vem colocar uma coisa no meu altar, que eu sei, que é muito mais daquilo que eu tenho te dado. Opa! Ele ficou tão zangado, irmão. O que ele fez? Ficou com raiva do irmão. Em vez de ele ficar com raiva dele, ele ficou com raiva do outro que estava dando o melhor para Deus. Ele vai lá e mata o irmão. Por quê? Por causa de grana. Porque ele não aceitou. Ele não quis se permitir. Ele não quis entender que Deus estava querendo abençoá-lo também. Porque os dois estavam ali vivendo tempos maravilhosos de Deus estar frutificando. Um no campo, o outro com animais. Os irmãos do louvor podem subir. Entenda bem, irmão, que o último hábito, e eu teria vários hábitos para poder falar para você, é o hábito de você participar da igreja. Não existe nada melhor do que você fazer parte da igreja de Deus. Não existe nada melhor do que você estar aqui,
Não existe nada melhor do que você estar numa pequena família. Não existe nada melhor do que você estar com pessoas. O livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, é uma família de Deus. Nós somos uma família de Deus, e ela presta culto junta, ela não presta culto separado, irmão, não é. Eu sei que hoje a gente tem recursos ótimos, tem muita gente em casa me ouvindo e vamos investir mais até, mas não é para você ficar em casa, você que pode vir, venha para a igreja. Você precisa estar aqui, você precisa estar numa pequena família, você precisa, porque é na relação em que você vai crescer, é na relação que você vai melhorar. É no hábito da comunhão. Deus, quando vier buscar, Ele vai buscar todos. Eu tive aqui 10 minutos de conversa com o Humberto hoje de manhã, ele já me abriu os olhos para uma coisa que eu estou perdendo, e ele falou: não, pastor, assim, assado, assim, até atrasamos a resenha, porque eu fiquei tão entretido no que ele me dizia. Então ele tem algo para me abençoar. Tem algo, e quando é que eu vou conseguir isso, arrancar isso dele? Quando eu ficar andando junto. Quando eu estiver perto dele, quando eu sentar para comer com ele. Aí ele disse: você já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Irmão, a melhor coisa do mundo é você poder estar em comunhão com seus irmãos em Cristo. Amém. Glória a Deus. Vai produzir em você vida. Vai desafiar você a amar, mas também vai produzir uma vida gigantesca na sua história. Amém. Desenvolve o pertencimento. Eu pertenço. Você estar aqui, você compartilhar desse momento, você continuar firme e forte no processo, irmão, vai trazer para você esse senso de pertencimento. E outra, quando nós estamos juntos, não é melhor a gente discutir todos esses assuntos que eu falei aqui hoje junto? Isso vai promover em você encorajamento. Glória a Deus. Eu não estou sozinho. O pastor entende o que eu estou vivendo. A igreja entende o que eu estou passando. Meus irmãos entendem. E se você precisar de ajuda, de resgate, está aí do seu lado uma boa resposta. Toque em alguém que você entende que é uma resposta para a sua vida. Fala alto, pode falar: você é uma resposta na minha vida. Aí fala assim: hoje eu vou almoçar com você. Esse negócio é tão sério que os apóstolos falaram o seguinte. Olha só. Atos 2, verso 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Não é o que a gente faz? Todos estavam cheios de temor, reverência a ele, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, porque tinha quem não cria, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém. Glória a Deus. Igreja, estar em unidade com o corpo de Cristo. Estar em unidade com a sua pequena família. Estar em unidade, participando, buscando, orando, jejuando, tendo uma vida devocional, e isso vai trazer saúde na sua vida. A contribuição vai trazer bênção e favor de Deus sobre a sua casa, sobre o seu negócio. Amém. Glória a Deus. E isso honra a Deus e você honra o Senhor. Amém. Vida de bons hábitos. Eita glória. Tenha bons hábitos. Amém?